Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, verso de número 18. Semana passada nós falamos sobre os fermentos e entendemos que o fermento do reino de Deus é necessário para que a gente possa visualizar uma transformação de Deus nos nossos tempos. Pensando nisso, eu quero esticar essa palavra e falar um pouquinho sobre o reino de Deus e como tudo isso acontece. Então, no Evangelho de Mateus, segundo Mateus, verso de número 18 em diante, eu leio com você, diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso de número 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar-se com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para cumprir-se o que tinha sido dito pelo Senhor por intermédio dos profetas, ou do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por sua esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Palavra de Deus para os filhos e filhas de Deus. Quem está comigo, diga amém. Conta a história do nascimento de Jesus, de um momento mais importante das Escrituras Sagradas. Um momento importante tanto no Antigo Testamento como no início do Novo Testamento. Jesus é o prometido de Deus. Jesus é o prometido dos profetas. Jesus é o anunciado pelos poetas. O que eu estou falando para você logo no início desta palavra é que Jesus é a resposta de Deus. Jesus é a mudança da história da humanidade. E eu estou falando isso porque todas as vezes que nós ouvimos, como estamos ouvindo nessa semana, sobre os ataques em Israel, vem a pergunta: será que este é o sinal para a vinda do nosso Senhor e Salvador? Será que nós estamos diante do que a palavra está declarando sobre os fins dos tempos? Está se cumprindo o que os profetas, o que a palavra, o que o próprio Jesus, o nosso Salvador, disse? Eu não sei você, mas quando cenários como esse acontecem nos nossos dias, desperta um motivo de curiosidade, de entender sobre os tempos de Deus, já que nós cremos num Deus que cumpre a sua palavra, como cumpriu a sua palavra em Jesus de Nazaré. No nascimento de Jesus há um cumprimento da promessa de Deus, há um cumprimento da realidade de Deus. Deus, ele decidiu agir em favor do seu povo, e não será diferente na volta de Cristo. Ele irá ser resposta da palavra de Deus, e uma resposta para nos libertar de toda a realidade contrária àquilo que Deus planejou para nós. Agora, entender sobre isso é entender o que Daniel fala. No livro de Daniel, no capítulo 2, o verso de número 30 ao 35, livro de Daniel, no capítulo 2, o verso de 30 a 35, nós ficamos sabendo do sonho de Nabucodonosor. Ele sonhou com uma estátua enorme, que tinha uma cabeça de ouro,
o tórax de prata, o colo de bronze, as pernas de ferro e os pés eram uma mistura de ferro e barro. E uma pedra foi atirada não por mãos humanas contra aquela estátua. E essa pedra derrubou a estátua, e não só derrubou a estátua, como destruiu completamente essa estátua. E vindo logo em seguida um vento impetuoso e soprou, e levou tudo que estava ali, nada sobrando dessa estátua. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa compreender que a pedra, ela depois de ter derrubado aquela estátua, que tinha ouro, prata, ferro, bronze, uma mistura de ferro e barro, essa pedra ela se tornou uma montanha tomando toda a terra. Uma grande montanha. Uma pedra que foi lançada não por mãos humanas. Além de quebrar, esmigalhar, além de consumir, não deixando nada da estátua, ela se tornou uma grande montanha. O que isso significa? Exatamente o que nós entendemos a respeito do reino de Deus. A estátua fala das tentativas históricas, as tentativas humanas de tentar resolver os problemas humanos sem levar em conta a vontade de Deus. Agora, é interessante que essa sucessão de elementos que compõem essa estátua, ela fala das sucessões históricas, que no conceito antigo é uma história, a história é uma repetição de um novo evento que faz um outro evento e vai formando histórias e mais histórias. Mas a partir de Daniel, nós podemos entender um novo conceito de história, uma sucessão de eventos com um propósito, com um objetivo, com uma finalidade, e essa finalidade é o reino de Deus. Então o que eu estou falando para você é que a pedra que Nabucodonosor sonhou, que atingiu aquela estátua e quebrou os conceitos humanos, quebrou as estruturas humanas, quebrou aquilo que o homem criou para tentar solucionar os problemas dos homens. Essa pedra que quebrou todas essas realidades é a vontade de Deus. E a vontade de Deus tem a ver com essa montanha que representa o reino de Deus. A pedra da qual eu estou falando para você, querido, é Jesus. O que eu estou falando para você nessa noite, que a chegada de Jesus é o início do reino de Deus, e que põe um fim nas estruturas humanas, na tentativa do homem resolver os seus problemas, na tentativa da humanidade resolver o caos que foi estabelecido. O que eu estou falando para você é que a chegada de Jesus é uma nova fase na história da humanidade, e não só na história da humanidade. Quando Jesus chega na tua vida, Ele quebra tudo, Ele põe tudo por terra, e Ele faz crescer uma montanha inabalável. A história da humanidade se estabelece a partir da história da redenção, a partir da vinda de Jesus. Portanto, querido, preste bem atenção, o momento mais importante é o momento em que Jesus vem ao mundo. A pedra é lançada fora da realidade humana, não por mão humana, mas de fora do contexto da estátua, e ela de fato efetiva o reino de Deus. Então a primeira manifestação do reino de Deus entre nós é a chegada do próprio rei. É a chegada do próprio Deus. E no texto de Mateus, Deus concretiza aqui duas promessas. O filho, que é o Messias, ele tem que nascer de um nascimento virginal, como estava escrito pelos profetas. Segundo,
ele é descendente de Davi, como estava predito. Agora, o interessante é que o movimento da história da humanidade mostra que o Espírito Santo, ele prepara duas pessoas para a concretização do reino de Deus, para que o reino de Deus se iniciasse. Mas o que é mais interessante ainda, é que ele faz com que o reino de Deus aconteça a partir dos seres humanos. Ou seja, ele conta com a gente. Deus conta com você. Deus decidiu entrar na história e ele decidiu aceitar a cooperação da humanidade. Ele decidiu aceitar a cooperação de pessoas. O grande problema do povo de Israel é que o sonho deles era de um Israel como uma nação hegemônica, como uma nação que iria substituir o Império Romano, com uma estrutura militar forte, de guerra. O sonho do povo de Deus tinha a ver com a estátua. E o que Deus está revelando em Daniel é que aquele projeto do povo de Deus não tinha nada a ver com o projeto de Deus. Sabe o que eu estou falando para você nessa noite, querido? Que muitas vezes você acha que você está pensando projeto de Deus para a sua vida. E Deus está falando assim, não tem nada a ver o que você está pensando. Essa estrutura que você está pensando, esse sonho que você está fundamentando, esse sonho que você está perseguindo, tem muito mais a ver com a estrutura de homens, tem muito mais a ver com a estrutura da estátua, tem muito mais a ver com o contexto deste mundo, do que propriamente com o reino de Deus. O que eu estou falando para você é que não caberia no projeto da pedra o sonho dos israelitas. Só caberia na estátua. E a realidade de Israel está na pedra, está no sacrifício, está no serviço, está na bondade, está na misericórdia, e não tem nada a ver com a estátua. Entenda que a dinâmica do reino de Deus é diferente da estátua. A estátua aqui representa a estrutura deste mundo, a estrutura feita por homens, a realidade dos homens tentando mudar o caos que foi estabelecido pelo pecado. O que eu estou falando para você é que, querido, você pode até confiar nas estruturas feitas pelos homens para mudar o caos estabelecido, do pecado estabelecido na sua vida, mas eu quero te falar algo, essa estrutura ela é falível, ela é fracassada, ela é frustrada. A única pessoa que pode mudar o caos do pecado na sua vida se chama Jesus de Nazaré. É a pedra que chega para derrubar as estruturas, é a pedra que chega para dar esperança para você, é a pedra que te levanta e fala, há esperança para mudança. A pedra, ela é o modelo do reino de Deus para nós. A pedra vem para derrotar a estátua. Então por isso, não insista em fazer, por exemplo, escatologias de olho na estátua, de olho no mundo, nas coisas circunstanciais do mundo. A gente tem que ficar de olho na pedra. A gente tem que ficar de olho no reino de Deus. O reino de Deus é o grande sinal para que, de fato, nós alcancemos a promessa de salvação através de Jesus de Nazaré. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. Aqui se cumpre a promessa do Pai. Gênesis capítulo 3, verso número 15. O texto diz para nós exatamente que aqui se cumpre o extraordinário. O extraordinário que o texto diz que era a semente da mulher, ferindo a cabeça, ferindo de fato Satanás, e Satanás tentando ferir o calcanhar, ferindo o calcanhar. O que eu estou falando para você, querido, que o mais extraordinário desse texto é que Deus, Ele conta com pessoas para cumprir a promessa dele.
Deus, Ele conta com a gente para mudar a história. Deus, Ele conta com a gente para invadir a história da humanidade, o lugar aonde nós estamos. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, verso número 15, nós enxergamos José e Maria. Nós enxergamos Jesus. Mas ao enxergar Jesus, nós enxergamos pessoas. Nós enxergamos Deus contando com a ajuda de pessoas. E por isso eu quero pensar com você. Com quem Deus conta? Com quem Deus conta? Deus conta com pessoas que são produzidas pelo Espírito Santo. Olha para quem está do teu lado e me ajuda a pregar. Fala, Deus conta com pessoas que são produzidas pelo Espírito Santo. Pessoas que a vontade de Deus está acima das prioridades. Inclusive a sua própria reputação e segurança. Inclusive a sua própria reputação diante das pessoas e a sua própria segurança. Essa verdade é uma verdade que nos ensina que, de fato, o Espírito Santo está fazendo na minha vida, na sua vida, mudanças para que eu e você possamos estar disponíveis para o Pai. Ele está disponibilizando pessoas para estarem disponíveis para a ação de Deus. O que eu estou falando para você é que o Espírito Santo está trabalhando em nós de tal maneira que estejamos disponíveis ao Pai quando Ele precisar de nós. E foi isso que Ele fez na vida de José e Maria. O texto que nós começamos lendo fala que José e Maria, eles foram desafiados a viver aquilo que Deus estava estabelecendo. E o que Deus estava estabelecendo contava com a reputação deles e com a segurança deles. E o Espírito Santo, ele trabalha tanto em José e Maria, um trabalho sutil, respeitoso, paciente, eficaz. Faz esse trabalho no coração de José e Maria, para que de fato eles pudessem ser a família que iria receber o Salvador, e não só receber o Salvador, mas fazer o Salvador entrar no projeto da humanidade, mudar o contexto da história. Sabe o que eu estou falando para você, querido? Que hoje o Espírito Santo quer trabalhar no teu coração, não só para abençoar a tua vida, não só para abençoar os teus projetos, mas o Espírito Santo quer entrar na tua vida para mudar a realidade que está ao seu redor. Ele quer entrar em locais aonde você entra, e para ele entrar, ele precisa da tua ajuda. Então eu estou falando para você que o Espírito Santo está trabalhando no teu coração para deixar você disponível para a ação de Deus, para o projeto de Deus, para o cumprimento da palavra de Deus. Por isso nós precisamos que ele esteja trabalhando para que eu e você sejamos a imagem e semelhança de Jesus. E aí eu posso afirmar para você nessa noite, que não há diagnóstico no ser humano que não possa ser revisto pelo Espírito Santo. Eu posso dizer para você nessa noite, que não há passado do ser humano que não possa ser relativizado pelo Espírito Santo. Que é isso, pastor? Relativizado. Aquilo que é considerado, ou aquilo que considerar algo sob um ponto de vista relativo, não absoluto. É isso. Exatamente isso. O Espírito Santo, ele pode entrar na sua vida e relativizar o seu passado.
Talvez o mundo, a estrutura deste mundo, ou você mesmo, acha que o seu passado é algo absoluto, não tem como mudar, não tem como ser transformado, mas hoje eu estou aqui para dizer para você, o Espírito Santo, ele entra na tua vida e ele relativiza o teu passado, ou seja, ele não deixa o passado como algo absoluto, mas ele transforma e faz com que o seu passado seja um mero testemunho daquilo que Deus já fez na sua vida no presente. Por isso, não há ferida no ser humano que não possa ser curada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz tudo para disponibilizar as pessoas ao Pai, para deixar o teu coração disponível para o Pai. Sabe o que eu estou falando para você, querido? Que o Espírito Santo está trabalhando em nós como trabalhou em José e Maria, e é uma certeza de que nós seremos o que nós temos que ser. O que eu estou falando para você, querido, é que o Espírito Santo, ele pode mudar o coração coração mais duro, o coração completamente insensível. O Espírito Santo pode transformar, pode convencer, pode mudar a realidade, porque essa é a ação do Espírito Santo em nós. Evangelho de João, capítulo 16, verso número 8. O texto diz o seguinte: e quando ele vier, ele quem? Diga comigo, o Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo pode mudar corações completamente insensíveis. O Espírito Santo pode mudar tudo em todos. E foi isso que aconteceu com José e Maria. Maria tinha uma reputação. Maria teve que correr riscos. Mas Maria é uma pessoa que aceita o trabalho, a produção do Espírito Santo na sua vida. Com quem Deus conta? Deus conta com pessoas que vivem o efeito do Espírito Santo. Maria, você vai receber no seu ventre o Salvador. Mas como será isso? O Espírito Santo vai descer sobre você. E Maria se apropriou da missão. Maria expressa para nós obediência. E não é qualquer obediência. É uma obediência que corre risco. É uma obediência que não se importa em agradar homens, mas agradar Deus. É uma obediência de prática. Não é uma obediência de palavras. É uma obediência de vivência. É uma obediência que fala, eu quero o efeito da ação do Espírito Santo na minha vida. O que eu estou falando para você nessa noite, igreja, é que não é porque dizemos que temos o Espírito Santo que de fato temos. Não é dizer que temos o Espírito Santo por meio dos dons espirituais que de fato temos. O que comprova a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida é uma obediência incondicional. Enquanto Maria expressa obediência, José expressa justiça. A lei exige que ele a exponha. Porém, ele decide caminhar, cumprir o espírito da lei. E esse espírito da lei tem um propósito de curar o ser humano. Olha a revelação que eu estou te dando aqui, preste bem atenção. A lei tem um propósito, não de condenar, não de acusar, mas de curar o ser humano. A lei no Antigo Testamento tinha um objetivo, trazer cura sobre o caos que o pecado havia realizado na vida da humanidade. O efeito do pecado. Agora a lei vem para curar, ela não vem para condenar. E Jesus estava mostrando através de José que a justiça de Deus estava sendo feita a partir de uma lei que cura, que ajuda o ser humano a recuperar a sua caminhada, a voltar para o caminho, a entrar na estrada.
Igreja, nós temos uma responsabilidade em cima da missão de José: recuperar pessoas, trazer pessoas de volta para o caminho, trazer pessoas de volta à esperança de que elas podem ser a imagem e semelhança de Jesus. Sabe o que eu estou falando aqui para você, querido? Que da mesma forma que o Espírito Santo te resgatou, que da mesma forma que Jesus entrou na sua vida, Jesus pode entrar na vida daqueles que estão à sua volta e mudar, recuperar, fazer a realidade acontecer. Deus está disposto a tirar-nos do buraco, o buraco que nós entramos. A lei, ela não foi para nos condenar, mas para nós enxergarmos a necessidade de salvação. Por isso, quando eu olho para a palavra, eu vejo a minha necessidade de salvação. Por isso, quando eu olho para Jesus que cumpriu a lei, eu vejo a minha necessidade de salvação. Ei, querido, preste bem atenção. Deus deseja que sejamos salvos. Agora, uma curiosidade em relação à vontade do Pai no que se refere a José e Maria. Deus tinha que fazer isso antes deles casarem. Porque para pensar, eles não estão casados. Eles não estão casados. Por que Deus não esperou que eles se casassem? Talvez para fugir da aparência do mal? Mas sendo pessoas tão obedientes, não teria problema de Deus falar com José: José, espera, não conheça Maria sexualmente. Espere. Por que Deus não esperou? Muitas das vezes nós temos essa pergunta: por que Deus não esperou? Por que Deus não me deu mais um tempo? Por que tinha que ser agora? Por que isso aconteceu na minha vida agora? Por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Por que não daqui a pouco, o mês que vem, o ano que vem? Por que Ele decidiu fazer isso agora? Por que Deus não esperou? Quantos de nós já não falamos isso? Por que Deus não esperou? Sabe, eu entendo que o que Deus queria dizer é que Ele age em um tempo diferente do nosso. Inclusive um tempo que a própria palavra explica. Nós chamamos esse tempo de Kairos, que é o tempo de Deus. É quando Deus invade o Cronos. O Cronos é o que está aí, ó. É o seu relógio. É a hora que está marcando aí no seu celular. É quando você olha para a sua agenda e você olha e enxerga ali o Cronos. O tempo infinito, sem marca de início e de fim de povos, foi quebrado quando o Cronos entrou. Quando o tempo do calendário entrou. Esse Cronos que decide o ritmo da vida das pessoas. Esse Cronos que é o tempo que avisa quando você perde o tempo. Porque quando você olha para o seu relógio, você não está vendo quanto tempo você tem. Quando você olha para o seu relógio, você está vendo quanto tempo você teve. Quando nós olhamos para o Cronos, nós não enxergamos o tempo que nós temos. Ninguém sabe quanto tempo tem. E quando olha para o relógio, tem muito pouco tempo. Na verdade, só tem um tempo, que é o agora. Então, quando você olha para o seu relógio, você enxerga simplesmente o agora. E Deus, Ele decide agir através do Kairos dele no nosso agora. Essa semana eu vivi uma das experiências que eu nunca tinha vivido na minha vida, vivenciado na minha vida. Eu estava treinando jiu-jitsu e de repente, depois de treinar ali com o meu tio, ele sai e ele tem ali um começo de infarto. E nós enxergamos ele ali sem vida. E graças a Deus tinha um rapaz lá que sabia fazer massagem, começou a massagear, ele voltava, depois ele parava de massagear, ele desfalecia de novo, até que conseguimos, e aí chegou os bombeiros, e ali
levou ele para a Santa Casa e a gente foi descobrir que ele estava com um problema no coração. E preste bem atenção, quando eu vi aquela realidade, eu falei assim, meu Deus, o único tempo que nós temos é o agora. Porque a qualquer momento, Deus pode chamar a tua senha, e nesse momento, o seu tempo acabar. Por isso, se você vai amar, ame agora. Se você vai perdoar, perdoe agora. Se você for abraçar, abrace agora, porque o agora é o que nós temos. O Kairos é quando Deus invade o Cronos. É quando Deus tem que fazer algo e Ele quer que aquilo seja feito e deve ser feito. Então Ele invade a estrutura do nosso tempo para realizar a grandeza dEle. O Kairos só nos leva em conta que o ser humano precisa estar preparado para viver o tempo de Deus na vida dele. Você só precisa entender que o Kairos só leva em conta você estar minimamente pronto. Não interessa as circunstâncias. Não interessa se as circunstâncias são boas ou ruins. Não interessa se as circunstâncias são acolhedoras ou não. Você precisa entender que Deus ele está te preparando através do Espírito Santo para invadir o Cromos e fazer com que promessas se cumpram na minha e na sua vida. Quando o Kairos invade a história, ele tem um significado e ele dá significado ao Cronos. Por isso o Espírito Santo trabalha para disponibilizar você para o Kairos de Deus, para que o Kairos se estabeleça na sua casa, na sua família. É pronto para Deus e na hora de Deus. O que eu estou falando para você nessa noite, querida, é que você precisa entender que Deus está disposto a atuar na sua casa, na sua família, ao redor aonde você está, mas Ele precisa que você se abra para o Espírito Santo e permita ao Espírito Santo preparar o teu coração, mudar os teus hábitos, transformar a sua vida, e então a promessa de Deus se cumprir. Deus conta com você. Você não imagina quanto um abraço foi tão importante na vida de uma pessoa até que você entenda o tempo de Deus. Deus talvez entrou, usou você, contou com você, e porque Ele contou com você, de alguma forma alguém foi transformado e mudado. Kairos, querido, é o tempo em que o Espírito Santo trabalha na minha e na sua vida para nos disponibilizar, para que Deus possa invadir a terra e fazer com que o Cronos tenha significado e não seja só mais um tempo que fala que você está perdendo tempo, que mostra as tuas rugas, que mostra a sua fraqueza, a sua incapacidade. E por isso que nós temos que viver de tal maneira que Deus possa contar conosco, sempre. Eu vou repetir isso. Nós precisamos viver de tal maneira que Deus possa contar conosco sempre. E isso é estar preparado pelo Espírito Santo de Deus. O que o Espírito Santo de Deus precisa mudar na sua vida para que a promessa possa se cumprir? Para que você esteja pronto para Deus na hora de Deus. Sabe, Deus tinha que contar com a obediência e a justiça de José. Deus teve que contar com José e Maria como parceiros de sacrifício. Eu sei porque eu estou aqui. Eu sei porque eu existo. Eu estou entendendo o porquê eu estou aqui. Porque que muitas pessoas não conseguem ver as promessas de Deus se cumprirem na sua vida. Pode vir, louvor. Por dois motivos. Ou porque estão depositando a sua fé, a sua esperança, porque os seus olhos estão fixos na estátua,
na estrutura que o homem faz para tentar solucionar os problemas dos homens, ou porque você não está se abrindo para a transformação do Espírito Santo na sua vida. Sabe aquela música, para onde eu irei, se eu não tenho para onde? Essa daí. Preste bem atenção no que eu estou falando para você. Deus quer cumprir muitas promessas. Deus quer cumprir muitas promessas. Agora nós estamos aptos, vivendo de tal maneira que Deus possa contar com a gente, para que o Kairós de Deus possa se manifestar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 16, 24: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em 2 Crônicas capítulo 7, verso número 14: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Preste bem atenção no Kairós de Deus. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Kairós. Kairós. O Kairós de Deus tem a cooperação dos homens. Não porque Deus se limita ao homem. É porque Ele decidiu usar o homem, a mulher, a gente, para fazer com que a promessa dele se cumpra. Será que o teu coração é tão duro para não aceitar o convencimento do Espírito Santo? Até quando você vai ficar confiando na estátua? Até quando você está achando que o ouro, a prata, o bronze, o ferro vai resolver os teus problemas? Até quando você vai dizer não para Deus? Até quando você não vai ter maturidade para responder à ação do Espírito Santo na minha e na sua vida? Até quando? Será que Deus terá que quebrar a estátua com uma pedrada? E quando você já não enxergar mais esperança, e quando você já não vê mais solução, quando você só vê um vento impetuoso levando aquilo que você considerava como projeto de vida, e você num desespero falando: meu Deus, o que aconteceu? Deus vai ter que falar para você: sou eu, meu filho. Você não está entendendo que não é a estátua, é a pedra. Você não está entendendo que é a ação do meu Espírito para transformar a tua vida e você viver de forma tal que eu possa invadir o lugar que você está. Você não está entendendo que é o teu coração que eu quero. Até quando nós vamos viver isso? Até quando você não vai dizer o que Jesus quer ouvir de você ser? Sabe quantos foram chamados, mas por mínimas coisas viraram as costas? Deus hoje está falando com você. E eu não sei com quem que Ele está falando. Que Ele fala para você: chega de coração endurecido. Chega de coração insensível às coisas de Deus. No fundo você sabe que não tem como desprezar Deus. Ele está. Ele está. Eu quero convidar você a ficar em pé.